Bem-vindo à sexta meditação da Semana Santa. Hoje é um dia muito especial porque celebramos o momento mais importante da vida de Jesus, a paixão e morte na cruz. Hoje contemplaremos a quinta palavra de Jesus. Mateus descreve o momento com palavras verdadeiramente dramáticas. Profundas trevas caíram por toda a terra do meio-dia às 3 da tarde daquele dia. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O que está acontecendo? Como pode Deus abandonar seu próprio filho na hora mais dramática de sua vida? Vamos tentar responder essas perguntas, mas antes, vamos contemplar a cena. A agonia de Jesus durou mais ou menos 3 horas. A maioria dos comentaristas diz que do meio-dia até as 3 da tarde. De pronto, densas nuvens escureceram o sol. Jesus, fazendo um esforço enorme, levanta-se a olhar ao céu e grita: meu Deus, por que me abandonaste? Todos ficaram assombrados. Deve ter sido um momento simplesmente assustador. Se o próprio Cristo reclama o abandono de Deus, a terra deve ter se sentido naquele momento um lugar realmente frio e escuro. Não existe nada tão duro como a rejeição e o abandono, especialmente das pessoas que nós amamos. Jesus tinha sofrido um progressivo abandono desde o dia anterior. Primeiro por Judas, depois por seus apóstolos, depois pela multidão e agora até seu Pai eterno. Por que aconteceu isso? A resposta nos lança de cabeça no mistério e eu o explicaria assim: Jesus tomou o meu lugar. Ou seja, Jesus assumiu minha natureza de pecador e por isso está sofrendo o castigo que me correspondia a mim. Alguém tinha que pagar pelos meus pecados. Esse alguém foi Jesus. Se eu não vou passar pela cruz é porque Jesus está na cruz por mim. Para compreender o sofrimento de Cristo, imagina que cada pecado da humanidade fosse um tijolo e que todos esses pecados construíssem uma única grande pirâmide. Agora, imagina essa pirâmide invertida e descarregando todo o seu peso sobre um único ponto. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava precisamente nesse ponto. Essa é a pressão e o sofrimento que está experimentando por mim e por minha salvação. É o que disse o profeta Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas culpas e transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava tudo sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. São João depois agrega: ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, Jesus está pagando com sua vida a injustiça cometida com nossos pecados. Talvez alguém se pergunte: por que isso era necessário? Por que Deus não podia simplesmente perdoar a gente sem impor esse castigo tão duro a seu filho? A resposta é que a injustiça precisa ser reparada. Imagina que Hitler, com todo o mal que fez, se arrepende e pede perdão a Deus. Está tudo bem? Depois de tudo o mal, basta simplesmente arrepender-se, pedir perdão e ir para o céu? Isso não seria justo. Alguém tem que reparar o mal feito. Esse alguém foi Cristo. E o que digo de Hitler pode ser aplicado também a cada um de nós. São Paulo diz aos Coríntios:
Deus fez daquele que não tinha pecado algum a vítima por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que isso nos ensina sobre o amor de Deus? Qual é a escolha de amor que está por trás da cruz de Cristo? É a escolha da justiça. Pensa comigo, a cruz de Cristo nos ensina duas coisas. Em primeiro lugar, que o pecado é odioso. Na cultura que vivemos hoje, nós não achamos que o pecado seja odioso. Nós achamos que o pecado é divertido, é atrativo, é legal, é até chique. Muitos livros, filmes e espetáculos usam o pecado para entreter, para atrair o público. Quando percebemos a tentação, muitas vezes pensamos, tudo bem, não é grande coisa, não vou fazer mal a ninguém. Por que acontece isso? Porque nós não vemos as consequências do pecado. Só vemos a parte prazerosa do pecado. Quando assistimos um filme de James Bond, vemos o cara ter romance com 4 ou 5 mulheres e sempre o foco está na nova Bond Girl, a garota Bond. Nunca nos corações partidos que deixou para trás, nem no vazio e solidão que esse homem deve viver quando volta à sua vida normal. Imaginando que esse universo existe, claro. O pecado não é divertido. O pecado é odioso. Ele sempre tem consequências muito piores que o prazer momentâneo que nos proporciona. Se você quer saber quanto são odiosas as consequências do pecado, olha a Cristo na cruz. Contemplando a cruz de Jesus, compreendemos que o pecado realmente nos afasta de Deus. Isaías diz, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam a face do Senhor. Mas o pecado não apenas nos separa de Deus, oculta a face de Deus. O pecado também destrói nós mesmos. Por quê? Porque gera arrependimentos, medos, culpas, insegurança, vergonha, desesperança e a longo prazo tudo isso destrói a nossa própria psicologia e, em último termo, a vida inteira. Acredite, o juízo de Deus é justo. Somos nós que julgamos pela aparência, pela riqueza, beleza, status, reputação e muitas outras coisas que nos fazem julgar erradamente as pessoas. Deus, em troca, julga com justiça e verdade. Ele é quem realmente nos revela a maldade do pecado. Ele odeia a injustiça, o pecado e o mal. E nós deveríamos odiar também, não brincar com ele como se fosse pouca coisa ou ele não tivesse consequências. Em segundo lugar, com a cruz de Cristo, aprendemos que a salvação é gratuita, mas não é barata. O que quer dizer isso? Que Deus nos oferece a salvação sem custo nenhum. É só acreditar nele e aceitar seu perdão e sua vontade. Mas essa salvação teve para ele um custo quase infinito. Muita gente diz que Deus é bom e perdoa a todo mundo, não importa o que nós façamos. Ele sempre nos perdoa porque Ele é um Pai muito bom. O conceito de Deus que está por trás desse pensamento é o conceito de um Pai permissivo, inseguro, fraco. Deus não é assim. Deus é santo e perfeito. Ele satisfaz a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo. Ele é tão justo quanto misericordioso. Deus, para criar o mundo, precisou apenas pronunciar uma palavra: faça-se a luz. Para te salvar do pecado, teve que morrer numa cruz e derramar até a última gota de seu sangue. Por isso, quando Jesus aceitou morrer na cruz, ele fez a escolha da justiça, ou seja, pagar pelos nossos pecados com sua própria vida. Como nós devemos responder a essa escolha de Cristo? Devemos responder com nossa própria escolha pela justiça. Isso implica 4 coisas na nossa vida. Primeiro, rejeitar o pecado.
fazer uma opção radical e definitiva contra o pecado. O pecado não é inofensivo, o pecado não é divertido, ele é odioso e destrutivo. Nunca mais devemos brincar com o pecado, pensar que o pecado não sairá à luz, não será cobrado ou reparado, que Deus esquecerá dele. Simplesmente porque ele tem má memória. Deus odeia o pecado e nós devemos odiar também. Em segundo lugar, agradecer a Cristo, mas ainda, viver em estado de gratidão a Deus. Como não amar e agradecer a quem nos alcançou a vida? Como é tão difícil perceber isso? Cada vez que experimentamos a alegria e a esperança em nossa vida, é graças a Cristo. Como não estar agradecido com Ele todos os dias de nossa vida? Em terceiro lugar, quando experimentamos a tentação, deveríamos lembrar quanto nossos pecados custaram a Jesus. Foi isso que Pedro diz na sua carta. Não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Finalmente deveríamos agradecer a Cristo, sobretudo, levando esta boa notícia de salvação a todas as pessoas que for possível. Essa é a consequência natural de nossa escolha pela justiça. Querer que todo mundo saiba e não se cometam mais pecados e mais injustiças. Desejar que a salvação que eu recebi por aceitar e acreditar em Cristo seja também escolhida por todas as pessoas que eu amo e conheço. Se você tivesse o remédio definitivo para o câncer e o guardasse só para você, não o comunicasse a seu amigo que sofre a doença ou seu vizinho que mora do lado, se não disponibilizasse essa receita a tantas pessoas como fosse possível, você estaria cometendo uma terrível injustiça e se tornaria cúmplice dessas mortes. Pois bem, não comunicar a salvação que Cristo nos alcançou gratuitamente é também uma grave omissão diante de Deus. Como vamos responder ao amor de Cristo que hoje morre na cruz? Qual será nossa escolha diante do sacrifício infinito que Cristo realizou por nós? Essa resposta só pode ser dada por você. Olhe para Cristo na cruz e diga: obrigado, Senhor, envia-me a mim. Que Deus te abençoe.